Mês passado nós passamos aqui nos eventos com uma história. Isso, de certa forma, me impressionou um pouco. Eu teria que falar talvez um pouco de história, né? Eu vou falar rapidamente, em 2 palavras, sobre a minha história, né? Eu começo, na verdade, o Randinelli falou que o escritor que o engenheiro deu lugar ao escritor. Na verdade, foi o inverso. O escritor é que deu lugar ao engenheiro. O engenheiro, durante 10 anos, ficou fazendo o curso dele, depois trabalhando. 10 anos depois, o escritor retoma a primazia e começa, então, a trabalhar quando sai meu primeiro livro, o livro de contos, né? Mas eu começo em Tubarão, no movimento estudantil, e isso é um negócio fantástico que a gente tinha nessa época, e eu estou falando de 1962, 1963, né? O que nós tínhamos? Eu sou do Tubarão, minha família toda, pai, mãe, a família deles, toda daqui de Florianópolis. Eles casaram, foram para Tubarão, meu pai era promotor público, e lá eu nasceram meus irmãos também, nascemos todos lá. E eu comecei a entrar no movimento estudantil, lá em Tubarão, e tinha uma coisa interessante. Havia 2 programas de rádio que os estudantes tomavam conta da emissora durante meia hora. Um no sábado, numa rádio, e outro no domingo, numa outra rádio. Era todo produzido, todo apresentado por estudantes. E uma das coisas que tinha que ter, os programas eram diferentes, não era o mesmo programa. E uma das coisas que tinha que ter era fundamental que tivesse, era importante que tivesse, é que houvesse uma crônica. Mas não era pegar a crônica de um autor do Rio, de São Paulo, da revista Manchete, ou seja de onde, tinha que ser uma crônica local, escrita por algum escritor. Então sempre aquela briga, né, de conseguir alguém, os mais antigos, né, o pessoal do científico, assim, que escrevia as crônicas, né? E teve um momento que eu acabei chegando no científico também, né? E precisava de alguém escrever crônica e vieram perguntar, pedir para eu escrever, porque eu tinha notas, sei lá, boas em redação. E eu comecei a brincadeira de escrever exatamente com 15 anos, fazendo essas crônicas que eu escrevia, e depois ia para o rádio para ler. Sábado no rádio, domingo no outro, e assim começou. E também, além das rádios, a gente tinha jornal, o colégio onde eu estudava, o Colégio de Padres, o Valdir conhece muito bem, o Colégio Deon. Nós tínhamos um jornal que saía mensalmente. Eu juro para vocês que eu não sei como é que essas coisas funcionavam. Todo mês saía o jornal, a gente juntava a colaboração, ia para a gráfica, tipografia, que era montado tipo por tipo, né, para trabalhar lá na tamanho de letra, não sei o quê. Eu passei várias tardes dentro do lado do tipógrafo, lá que estava montando as caixinhas. Depois, às vezes, quando eu vinha a Florianópolis, eu ia no Jornal Estado para catar algum clichê que estava lá perdido. E a gente daí publicava, escrevia alguma coisa em cima daquele clichê, publicava aquilo. Todo mês saía um pedido do jornal. Em 64, bom, entrei no movimento estudantil, Jerônimo testemunha que nos conhecemos nessa época do movimento estudantil secundarista. Muita gente que está por aí, outros que já foram embora, mas Salomão Riva Júnior dessa época também, gente direita, esquerda, de centro. A gente participava de congressos, eu fui a congressos de estudante naquela época em Concórdia, muito longe. E eu tinha conseguido uma passagem aérea, através da União Catarinense de Estudantes Secundários, fui para Concórdia, ficamos no hotel, e como eu tinha uma posição que não era muito de acordo com o que queriam, quer dizer, havia uma pressão para mudar a minha posição, eu tinha uma posição à esquerda, e eu não voltei atrás, não mudei minha posição. Quando eu chego no hotel, minha mala estava aberta e a passagem foi roubada. Tiraram a passagem, para me forçar a mudar a posição. Eu mudei, e aí essa viagem foi de avião, era voltar de avião, voltando de ônibus. 2 dias a gente pediu dinheiro para conseguir chegar em casa. Eu e o presidente da
União Pincinense de Estudantes. Mas, enfim, e aí isso era uma escola muito boa, né? Esses debates que a gente fazia, esses encontros que a gente fazia, para discutir ideias, nossa, fervoroso, e mostrava um Brasil muito confiante, né? Todo mundo preocupado com o país, e havia um movimento muito grande, né? O futebol ajudou nisso, porque de repente em 58 o Brasil foi campeão mundial, um troço extraordinário, deu um orgulho para esse país. Antes, em 55, com Juscelino, para o bem ou para o mal, mas enfim, construiu uma maravilha de uma cidade lá nos Cafundós, onde não tinha nada, no meio da floresta praticamente. E isso repercutiu no mundo todo, foi um negócio assim também fantástico. Em 62 a gente ganha a Copa do Mundo de novo, bicampeão, né? Então havia um movimento, um entusiasmo de brasilidade realmente, né? De discussão de problemas e proposição de soluções que o golpe de 64 colocou abaixo. Regredimos violentamente com o golpe de 64. Como estamos passando essa temporada agora também, que se a gente não resolver a situação dia 30, vai ficar pior ainda. Vai ficar pior ainda porque nós vamos ter uma situação em que, com esse Congresso que nós elegemos, que o povo brasileiro elegeu, vai dar condições para um presidente que seja mal intencionado de fazer o que ele bem entender, a começar por caçar juízes do Supremo e nomear quem ele quiser, que é um projeto, claro, né, do nosso infeliz presidente, né? Bom, eu comecei então nesse movimento, depois eu acabei vindo para Florianópolis para fazer faculdade aqui na Federal. Participei um pouco, já era um pouco mais afastado do movimento estudantil. Em 68, eu estava no 4º ano da engenharia, fazia parte do diretório acadêmico, era representante dos alunos da congregação da escola, de engenharia, e tinha tudo na mão para ir para o Congresso da UNE, o famoso Congresso da UNE de 68. Eu pensei, putz, curso muito puxado, eu estava muito focado também em cumprir o curso sem ficar deixando coisas para trás, deixando cadeiras para cá, cadeiras para lá. Então eu tinha um foco de tocar em frente e acabei não indo. Se eu perder uma semana de aula, vai fazer falta, acabei não indo para Ibiúna. Não seria uma semana, né? Seria muito mais. Mas, enfim, estou querendo dizer, né? Bom, dei aula, cheguei a dar aula também, como falei, em cursinhos e colégios aqui, na Escola Técnica Federal, no Instituto de Educação. Depois vim dar aula no básico, com a reforma universitária de aula no básico. E depois o Stemer me convida para ir para a engenharia. Eu não quero dar aula dessa matéria, termotécnica, né? Não é a minha área preferida na área de engenharia. Ele forçou a ida, e eu percebo agora, que eu percebi recentemente, há pouco tempo, que aquilo foi um golpe, uma jogada que ele deu para que eu saísse da universidade. Embora eu estivesse fazendo pós-graduação aqui, na mecânica, né? Ele manobrou para me tirar daqui. Eu também não estava querendo ficar, porque eu achava que eu deveria devolver para a sociedade trabalhando em empresa privada, e fui embora. Saí do estado, Curitiba, Paraná. Bom, nunca deixei parei um pouco de escrever, mas nunca deixei de ler, nunca deixei de me interessar também pelo que acontecia no país. E eu estou dizendo isso porque essa história de vida, eu não vou falar militância, que é muita pretensão da minha parte, mas esse envolvimento, esse interesse meu, ele se reflete indiscutivelmente na minha literatura. Então, a minha literatura passa necessariamente por aí. Eu vou trair aqui a editora da UFSC, só para fazer um breve registro. É para falar desse livro, né, Os Mortos de Abril, mas tem a editora permitiu que eu fizesse 3 outros títulos meus que estão à venda ali com o pessoal do Nelson Molim,
E eu gostaria de destacar esse livro, chamado Da Importância de Criar Mãos Espias. Essas são crônicas, até é curioso porque, como as coisas acontecem, né? Eu escrevi crônicas durante muito tempo no jornal Estado, pelo menos durante 2 anos eu escrevi no Estado, e depois no Diário Catarinense eu substituía sistematicamente o Flávio da Costa, Flávio Cardoso, quando ele tirava férias, eu assumia durante 30 dias a coluna dele, diária, trabalhando em outra coisa, mas diariamente com a crônica lá, e que não tinha internet, né, ou tinha que levar a crônica em algum lugar, alguém vinha buscar a crônica, não? E depois, quando o Sérgio da Costa Ramos também passei a substituí-lo nas suas ausências, né, nas suas férias, e de repente o Jornal Diário Catarinense resolveu fazer uma mudança geral, mudaram as pessoas também que estavam lá dentro, e resolveram vamos ter 6 crônicas diárias no Jornal Catarinense. 6 escritores catarinenses vão escrever essas crônicas, cada dia um deles. E eu fiquei de fora. Eu fiquei de fora, porque a memória tinha se perdido. Eu disse, eu preciso de um livro de crônicas, que eu não tinha. Tem livros de contos, novela juvenil, romance, não tinha teatro e não tinha livro de crônicas. Vou fazer um livro de crônicas, então. Então eu pego aqui as crônicas que eu fiz uma seleção de crônicas. A primeira crônica que eu escrevi para a rádio está aqui, e depois fui pegando crônicas ao longo do tempo. Essa marca da preocupação com o país, com o ser humano, com a história, com a política, ela aparece aqui. E começa a aparecer uma capa. A capa, aqui, havia na ocasião uma coisa chamada, muitos de vocês talvez não saibam, alguns não saibam, chamado telegrama. As pessoas passavam telegrama. Então o telegrama chegava na agência do correio e tal, e esse era transmitido e alguém recebia. Essa capa aqui, ela tem a fotografia de um telegrama que foi despachado dia 30 de março de 64, da Presidência da República, assinado por João Goulart, para mim, na véspera do golpe. Eu coloco o texto do telegrama também dentro, e tem também um outro que é uma carta do Juscelino Kubitschek. Eu era presidente da comissão de formatura da escola, da minha turma. Fizemos uma eleição, foi aguerrida, e acabamos conseguindo eleger o Juscelino Kubitschek como patrono da turma. Patrono não, paraninfo da turma. Só que tem que fazer um contato com ele. Isso é 69. Como é que se fala do Juscelino Kubitschek em 69? Ele estava praticamente em prisão domiciliar. A ditadura deixava ele de molho. Eu escrevi carta, na época era carta, escrevi carta para a revista Veja, pedindo que me desse o contato dele. Eles me deram o contato da filha dele. Eu escrevi a carta em nome da turma, convidando para o evento. E olha, 4 ou 5 dias depois ele estava escrevendo a resposta. Ele teve tempo da carta chegar lá, dele pegar e escrever a resposta. As 2 cartas estão aqui. E a carta dele é fantástica, um documento histórico, humanístico, fantástico. Vocês estão começando a vida de vocês e eu não quero que vocês comecem com problemas. Eu agradeço muito o convite, isso me mostra que eu estava certo, mas eu não vou poder aceitar, até porque eu para me movimentar, eu tenho que ter autorização da autoridade, eu tenho que ter uma permissão da autoridade militar da área, e pode ser que em cima da hora, o que não é errado acontecer, eles neguem a permissão e eu não vou poder ir. Então ele deixou de ir. Então esse livro traz um pouco dessa história, né? Bom, mas não é isso que nós queremos ver mais agora, né? Os Mortos de Abril. Os Mortos de Abril é um romance, também tem uma historinha que eu acho que posso contar, né? Eu tinha um projeto já antigo, que até tinha começado uma vez e, de repente, as coisas da vida, né? A gente começa a se envolver com um monte de coisas, de compromissos, de
viajava muito sempre, então muitas vezes era difícil ter continuidade. O projeto qual era? Pegar uma agenda de mesa, e escrever todo dia um texto nessa agenda para compor um volume. Comecei, seria uma história juvenil, e parei. Não é que eu parei, é que de repente não escrevi hoje, ontem também não escrevi, de repente estava com 5 dias para escrever, toca escrever aqueles 5 dias, mas que não era a mesma coisa, queria manter o clima do dia, né? E de repente fica mais 3 dias, corre para depois ficou 20 dias, aí danou-se, né? Aí não aconteceu mais, né? Então o projeto era esse, mas ficou lá guardado, né? Aí um dia eu ganho de presente uma agenda de 2016, mas eu ganhei essa agenda, é uma agenda de bolsa, uma agenda pequenininha. Ainda bem que a minha letra é pequena também. Então, eu ganhei essa agenda, sei lá, dia 18 de abril, no meio do ano, já estava lá longe, né? Vou tocar esse projeto. E comecei no dia 21 de abril, comecei a escrever. Então, todo dia eu escrevia um pedaço, quer dizer, um texto referente àquele, quer dizer, naquele dia da agenda eu escrevia aquele texto. Foi essa maneira que nasceu o livro, né? E aí eu começo a entrar considerações sobre o ser humano, sobre o país, fatos que estão acontecendo, alguma coisa de literatura. Basicamente, a história é de um cidadão que está preso e sofre torturas, só que a coisa vai mudando para lá, depois volta para cá, quer dizer, e de repente ele acaba mostrando para o leitor, de certa forma, pretende mostrar para o leitor, de certa forma, que não é só ele que está preso. Tem mais gente presa também. Presa em trabalhos repetitivos, trabalhos sem criatividade, as obrigações que tem que cumprir, né? E uma das coisas que tem, inclusive, naquele livro de crônicas, o livro se chama Da Importância de Criar Manguspias. Manguspias são uns animais descritos muito bem pelo Cortázar, num conto dele chamado Cefaleia, em que as pessoas ficam cuidando daqueles bichos, eles dá muito trabalho para cuidar das manguspias. Olha, tem que, às 6 horas da manhã, tem que pegar todas as manguspias e tomar a temperatura retal delas. Então, cuidado com a alimentação. Quer dizer, enfim, a pessoa está tão envolvida com aquilo, é muito valiosa a manguspia. Todo mundo sabe o que é uma manguspia, né? Imagina. Então, é muito valiosa a manguspia, mas dá um trabalho desgraçado. Na verdade, acaba se descobrindo que ela não serve para nada também. Ou seja, para mim, ela é a metáfora completa da sujeição do ser humano, da pessoa que tem um emprego e que acaba envolvido por cheio de compromissos, cheio de atividades, que foi espremer aquilo, a maior parte não serve para muita coisa. Então, essa basicamente é a história do livro, Os Mortos de Abril. Os Mortos de Abril, porque ele começa no dia 21 de abril, foi o dia que eu comecei a escrever, então foi dia 21 de abril até o 20 de abril do ano seguinte. Isso me trazia já um problema, porque eu sabia que ia ter um problema na frente. Quando vira o ano, eu não tenho a agenda do ano seguinte, eu tenho apenas um ano, então eu tenho que voltar para o início do ano. E como é que eu faço essa virada, né? Então, tecnicamente, eu vou preparando isso aos poucos, mostrando que as coisas podem acontecer no futuro, ou já aconteceram no futuro, ou ainda não aconteceram no passado. Ele começa a mexer com o conceito de tempo, né? E leva até a criar um conceito de tempo tridimensional, tritemporal, no caso, né? Que deixa de ser aquele tempo linear, que é muito fácil, né, para nós. O tempo linear é aquele que acompanha sem problema, o que está na frente é o futuro, o que está atrás é passado e está resolvido. Quando a coisa começa a ter 2 ou 3 dimensões, e aí entra talvez um pouco o professor de geometria descritiva,
Então já começa a ver essa dificuldade de localização, né? Eu costumo dizer que tem duas coisas aqui que valem o livro. A capa, que eu achei maravilhosa, e não foi por causa da minha letra que foi colocada aqui, nem de textos, de palavras que foram tiradas do texto original, que estão na capa também. E tem uma coisa... chamada apresentação, escrita pelo Dilf Listhoff, que foi um negócio fantástico. Eu tomei a liberdade de conversar com o Dilf, pedi o prefácio para ele, só porque o livro tinha sido premiado, ou seja, tinha já um certo aval. Se fosse um livro completamente cru, eu não ia fazer isso com ele. Pedi ao Dilf, e o Dilf vai fazer o quê? O Dilf vai pegar e vai escrever 2 páginas, página e meia, né? Que muita gente faz, né? E vai me dar, ótimo, maravilhoso, isso está fantástico, né? Tudo que eu quero, é isso mesmo. Aí eu disse, olha, eu tenho um compromisso agora, nesse mês, não sei o quê, tenho outro, eu vou poder fazer só daqui a 3 meses, não tem problema. Enquanto isso, eu seguro a editora. Eu seguro a editora porque eu estava fazendo uma nova revisão do livro também, que eu não tinha feito uma revisão completa do livro, e daí segurei a editora enquanto o Dilf tinha tempo. Aí a editora me pergunta, quantas páginas tem que resolver para o Dilf? Sei lá, 1, 2, talvez 2, 3 páginas. Aí eu perguntei para o Dilf, quantas páginas? O pessoal está querendo dizer, 10 páginas. 10 páginas. Eu esperava 2 páginas. E o Dilf, 10 páginas. O Dilf enganou a gente, botou 19 páginas. Então o livro nasce com todo um atestado, né, um certificado de nascimento, né, fantástico. E eu tenho dito sempre, né, que quem ler a apresentação não precisa ler o livro. A apresentação é muito melhor do que o livro, muito melhor que o conteúdo. Obrigado, Dilf. O Dilf diz uma coisa que muito me orgulha. Ele começa fazendo uma epígrafe na apresentação dele, e ele diz o seguinte: certo dia, Nasruddin encontrou um falcão sentado no parapeito da janela. Ele nunca havia visto um pássaro dessa espécie em sua vida. Pobre criatura, exclamou o compadecido, como puderam te deixar chegar a esse estado? Cortou as garras do falcão, aparou o seu bico e podou as suas penas. Agora, exclamou Nasruddin, satisfeito, agora você está com mais cara de pássaro. Essa é a epígrafe, só que ele vai, não contente com isso, né, ele vai e encerra a apresentação dele dizendo o seguinte: ele diz que é preciso ir também, além dos formalismos consagrados para os diários tradicionais, pois o texto de Amilcar Neves decididamente situa-se na era da pós-literatura, seja lá o que isso venha a ser, né? Para que a avaliação deste falcão literário não seja mutilada, como mutilado foi o falcão de Nasruddin, para adaptar-se e moldar-se aos nossos padrões tradicionais de gosto, há que se ter consciência de que estamos diante de algo decididamente novo, original e diferente. Algo ainda não visto e vivido, apontando para novos caminhos e fronteiras e que, provavelmente, será apreciado por muitos durante muito tempo. Então não podia esperar nada melhor do que isso. Quando ele escreve, quando eu escrevo, eu sempre procuro fazer algo um pouco diferente. Eu não vejo a literatura como sendo cópia. A gente tem toda a bagagem da história literária, das obras que nos antecederam, mas a gente não pode nunca simplesmente se satisfazer com uma versão atualizada, uma cópia do que já foi feito. Eu procuro sempre fazer alguma coisa diferente. Então, nesses textos que estão aqui, nos pequenos textos, eu procuro... São textos muito curtos, né? São textos muito curtos, porque o espaço da time era curto, só que eu jogo a culpa para o
personagem. Eu digo que o personagem estava preso, ele recebe a sua ração de água, de comida e de papel higiênico. Ele, então, como tem um toco de lápis com ele reserva dessa ração diária um quadradinho de papel higiênico por dia. E nesse quadradinho de papel higiênico, com o toco de lápis que ele tem, ele escreve o seu texto. Texto que cabe ali e acabou-se. As agendas têm essa mania, né? De reduzir o sábado e o domingo. Essa agenda em especial tinha o sábado metade do tamanho do dia normal e o domingo um quarto. Então a ração do prisioneiro era equivalente. Ele recebia metade do papel higiênico no sábado e um quarto daquele papel higiênico no domingo. Então diminuiu o tamanho dele. A ideia sempre, ao escrever o texto, cada um desses textos, era, de certa forma, tentar surpreender o leitor no finalzinho do texto, de cada texto. Que isso é algo que o Cortázar sempre fez muito bem, né? Os finais de texto, de contos do Cortázar são fantásticos, são maravilhosos, né? Então, é isso que eu tento fazer, né, durante 366 vezes nesse livro, porque é um livro de um ano bissexto ainda, né? Bom, não sei se teria mais alguma coisa para poder falar, quer dizer, eu diria que o livro, ele aborda, o Walter já falou isso, o Guilherme, ele aborda uma quantidade muito grande de temas, né? Ele passa pelo impeachment, o golpe que a Dilma sofreu, ele passa pela eleição do Trump, ele passa inclusive pelo acidente de avião da Chapecoense, que eram fatos que iam acontecendo ao longo desse período em que o cidadão está apresentando. Isso tudo acaba entrando na história. E a avaliação do Trump, que o personagem faz, que é muito parecido com o que nós estamos vendo hoje. Eu até tinha reservado aqui, não sei se algum texto. Bom, tem uma passagem, dia 31 de julho, do Joaquim Stefania, escrito no jornal El País, da Espanha, em que ele fala sobre os riscos da democracia. Ele fala que o inaudito, não é aquilo que não foi dito, que não é conhecido, né, pode sempre suceder, pode sempre ocorrer, e o que parecia inimaginável, porque era infernal, se converte em cotidiano. Na verdade, o inaudito, em espanhol, ele tem um sentido figurado que é monstruoso. Então, o monstruoso pode sempre ocorrer. E o que parecia inimaginável, porque era infernal, se converte em cotidiano. É o que nós estamos vendo hoje no país. Isso já dito na Espanha em 2016, há 6 anos, né? Tem uma outra observação também, no dia 25 de agosto, Alberto Manga, também escrevendo para o País, em que ele diz que nossa arrogância quer que o mundo seja absolutamente compreensível. Nossa experiência incessantemente nega essa convicção. E isso acho que diz muito da minha literatura, especialmente desse livro, né? Apesar da minha formação cartesiana, né, lógica, direta, né, na literatura eu procurei sempre ser algo completamente diferente. Ser alguém que até deixar de planejar muito as coisas, né? E esse livro também é isso, né? Ele foi acontecendo ao sabor dos dias, ao sabor dos acontecimentos. Então, o mundo não é realmente compreensível. Ele quer que ele seja compreensível, mas ele não é. Quer dizer, tudo pode acontecer. E esse livro, então, acaba navegando muito nessa possibilidade, né? O personagem, ele, em contraposição à bomba relógio, que tem hora marcada para explodir, ele cria a bomba calendário que ele cria. Ele cita
uma bomba calendário, que é uma bomba que tem um dia para explodir, não é um horário preciso, né? E com uma certa imprecisão programada, que pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Então ele é aterrorizante, e o terror, né? A opressão, a tortura presente no livro o tempo todo. No caso dessa bomba calendário, é o terror de saber que a bomba vai explodir, sabe até o dia muitas vezes, mas não sabe se o horário já passou ou não sabe se vai ser mesmo hoje ou vai ser amanhã, ou se foi ontem, né? Então, de repente, essas causalidades que acontecem no escritor, né, surgiu assim do nada, não tinha programado escrever sobre bomba calendário. De repente, tudo isso surgiu a bomba calendário 4 ou 5 dias antes do Trump ser eleito. Então, qual é a ligação? O Trump é uma bomba calendário. Então, o personagem diz, olha, a bomba Trump notabiliza-se por ter passado a campanha toda sendo autêntica e fiel ao seu temperamento. Também isso fala muito conosco, né? Agressiva, debochada, desrespeitosa com mulheres, negros, latinos e muçulmanos, ofensiva aos mexicanos, isolacionista, protecionista e irresponsável com o clima, o mundo e a vida. Vencidas as eleições, o discurso é rapidamente atenuado. Não é nada disso, dizem. Aquilo era só marketing. Mas essa é a singularidade trágica do Donald Trump, a bomba calendário. Fazer-se passar por lenda, folclore, ilusão, por aparência e então explodir num dia qualquer. Inesperadamente, conforme sempre foi muito claro e previsível. Afinal, qual o Trump que vale? Aquele dos discursos eloquentes de campanha, fiel à sua personalidade, ou o outro, mascarado pelas conveniências do marketing? E acabamos de ver hoje isso acontecendo aqui no Brasil, né? Quando o atual titular do cargo, depois das eleições, apareceu todo bonzinho, dando uma entrevista para a Veja, né? Todo bordado, todo civilizado. E hoje sai a entrevista na Veja, e hoje, numa entrevista que ele dá com o Datena, ele destrambelha tudo e mostra quem ele realmente é. Quer dizer, aquele personagem do marketing durou exatamente uma semana, ou menos de uma semana, da eleição até agora. O que durou uma semana foi o corte das universidades, de verba das universidades. Se cortaram na sexta-feira passada, né, pelas costas, né, e a gritaria foi tão grande que hoje voltaram atrás. Bode na sala, também é um bode na sala, lógico, bode na sala também. Agora, é que houve muita gritaria, né? E havia até a intenção de punir esse pessoal das universidades, esse pessoal de esquerda, né? Esse pessoal de banheiro único, né? Para todo mundo, né? Essas coisas que parecem absurdas, né? Mas é como o Trump fazia, que continua acontecendo, né? Então, gente, o livro é mais ou menos isso, né? Então, é um personagem que a gente não sabe o nome, ele deve ter um nome, a gente não sabe, esse nome do personagem não aparece nunca, né? Ele está vivendo preso, sendo torturado, inclusive uma das torturas que ele passa é música sertaneja em alto volume 24 horas por dia. Iluminação feérica 24 horas por dia, não sabe se é noite ou se é dia. Aí, para completar, os caras resolvem trazer uma televisão. Só que ele não vê a televisão. Ele só vê que tem um reflexo da televisão que está do lado na parede, e a televisão fica passando filme pornô em japonês. E ele não conhece japonês. Então ele tem dois sons, o sertanejo e o pornô japonês ao mesmo tempo, né, bombardeando o cara. É uma forma dele ser aterrorizado sem tocar, como ele diz em algum lugar aqui, sem tocar em um fio de cabelo, sem que o cabelo caia no chão. Mas então tem várias formas de promover a tortura, né, da pessoa. Então, em alguns momentos aparecem algumas características do personagem, da vida que ele tinha antes, né, e ficar nesse estado. Enfim, é isso. Eu acho que é muito difícil falar sobre o livro,
O autor, eu como autor, tenho dificuldade de falar do que eu escrevo, do que eu faço. Mas esse livro em especial é mais difícil. Só o Dilvo realmente vai conseguir falar sobre o livro, porque eu acho que ele aborda muita coisa, né? Ele traz muitas questões, muitas inquietações, muitas dúvidas, né? E eu não sei se poderia falar dos outros dois aqui, três. Bom, esse aqui está sendo vendido ali pela editora da universidade. E esses três são livros anteriores que eu tinha, são aquela história de livros que são aprovados ou premiados em editais de cultura. Que de repente está com um livro, e tu olha lá para cima do armário, caixas e caixas e caixas e caixas de livros. Porque tu faz uma edição de 1000 exemplares, e como é que tu vende 1000 exemplares? Não é vendedor, não é distribuidor, né? E está tentando colocar aqui e ali. Então, desses livros, um desses eu falei já, né? Falei bastante deles, da importância das crônicas, livro de crônicas. Eu não tenho nenhum de conto, eu tenho 3 livros de conto publicados, não tenho nenhum de conto assim, sobrando, né? Tem um outro que é uma peça de teatro chamado Se Te Castigo é Só Porque Eu Te Amo. O título é meio rodriguiano, né? O totalmente rodriguiano, né? Como é que nasce esse aqui? Ele nasce, na verdade, de uma encomenda de uma editora de São Paulo, de literatura juvenil, me pede um conto para publicar uma coletânea, né? Eu já tinha contato com as editoras lá, e eu escrevi um conto, e os caras disseram, não dá, é muito pesado. É para jovens, e o tema é suicídio de uma garota. Não serve. Aí eu escrevi outro conto, com a mesma temática, na mesma linha, dos mesmos personagens, mas daí já aliviando mais essa parte, né? Aprovaram o segundo conto, pagaram o segundo conto, jamais publicaram o segundo conto, né? Mas daí eu vi que os dois contos, lógico, os mesmos personagens, era a mesma situação, e eram dois contos que eram praticamente diálogo, de alto a baixo. Diálogo de alto a baixo, de repente, pode ser uma peça de teatro. Então eu escrevi, realmente, eu peguei os dois contos e trabalhei fundindo e fazendo essa livro de contos, de dramaturgia. E esse aqui, chamado O Tempo de Eduardo Dias, esses três estão ali com o pessoal da Insular, estou vendendo. O Tempo de Eduardo Dias, Trajeto em 4 Tempos, ele nasce de um convite que o Francisco José Pereira, o saudoso Francisco José Pereira, tem uma história ampla na política catarinense, né? Militância muito grande no Partido Comunista Brasileiro, foi preso, foi transferido para Curitiba, depois deram um jeito dele fugir e ele foi parar na FAO, a Agência de Alimentos da Organização das Nações Unidas, né? E lá ele fez uma carreira. Quando houve, em 79, a anistia, ele estava louco para voltar, ele tinha construído uma casa aqui e não pôde nem usar. Louco para voltar, ele volta. Senhor Francisco, que loucura é essa, cara? Faltavam 2 anos para me aposentar, na FAO, na ONU, em dólar. Ele larga tudo. Inclusive essa aposentadoria que estava ali pertinho, 2 anos, ele veio para cá porque ele tinha muita vontade de voltar para o Brasil, de voltar para Florianópolis. Ele depois trabalhou também na comissão de reparações das pessoas que foram vítimas, né, da ditadura. Francisco, o teu não vais pedir a tua indenização também, tem esse direito? Eu disse, não, eu estou nessa comissão, trabalhando aqui, e não acho razoável, não acho justo, não acho honesto, não acho correto. Cara, extremamente honesto, extremamente sério, né? Foi responsável por algumas leis de incentivo à cultura do Estado, quando ele assessorava o Sérgio Grando, na prefeitura primeiro na Assembleia, então pôde propor
por leis nesse sentido, e depois na prefeitura foi secretário, né? E o Francisco, então, a gente já tinha ele com várias coletâneas de contos temáticos, dava um tema, convidava os escritores e saíam os livros sobre aqueles temas de contos. E um dia ele disse, pô, eu estou com vontade de a gente escrever sobre o Eduardo Dias. Me convidou para escrever com ele sobre o Eduardo Dias. Fizemos um projeto, inclusive, para submeter a lei de incentivo à cultura do Estado. Pensei eu comigo, né? Pô, isso aí a gente pega. Assim, é o seguinte, olha, quero resgatar um pouco da memória do Eduardo Dias. Eu quero usar a linguagem do teatro, é uma peça de teatro também, e quero me basear um pouco na história da tragédia grega, que tudo acontece num dia só. Não? Pô, legal, vamos fazer. Eu sei o que é. Bom, a gente vai pegar 2, 3 livros sobre Eduardo Dias, pega as informações sobre ele e aí a gente cria a história. Sabe esses 2, 3 livros, né? Então, não existe. Aí a gente começou a pesquisar, existe uma coisa aqui muito fraca, uma coisa ali muito fraca. Começamos a ir atrás das pessoas, né? Para dar informações, para pegar. De repente a gente tinha, na verdade, já o livro. Começamos a escrever o livro, depois de pesquisar muito, começamos a escrever o livro e estava o livro praticamente pronto. Só que aquela história, alguns dados a gente conseguiu, na realidade, outros a gente foi criando, né, fantasiando ficcionalmente. Aí, nesse meio tempo, a gente escreveu um artigo, não tem uma forma de prestar contas, né, um artigo para o jornal O Catarina. Esse artigo foi publicado numa página do Catarina, dando conta, dizendo como é que estava o projeto, o que ele estava fazendo e tal. E esse jornal Catarina foi distribuído pela Fundação Catarinense de Cultura e tinha um exemplar na Biblioteca Pública do Estado virado de cabeça para baixo. Ou seja, o nosso artigo aqui aparecendo, passa pela biblioteca um advogado de São José, Biblioteca Pública do Estado. Pô, Eduardo Dias é meu bisavô. Aí ele traz para nós, ele faz contato conosco e traz para nós toda uma linha da família, um ramo da família que nunca tinha sido contactado por ninguém. Inclusive, uma nora do Eduardo que conviveu com o Eduardo. Né? E aí a gente então começa a buscar coisas absolutamente inéditas. Em paralelo, lá em Canasvieiras, na igreja de Canasvieiras, chega o jornal também. E tinha uma restauradora trabalhando na igreja. Disse, caramba, não sei, mas é Dias de Oliveira, mas eu tenho aqui 2 quadros de Dias de Oliveira. Aí entrou em contato conosco também, porque o Eduardo era pintor e tinha um filho dele que também era pintor, o Antônio Dias. Descobriu-se, mas era o único. Dizia-se que dos 8 filhos era o único que seguiu a carreira do pai. Essa igreja de Canasvieiras tinha quadros de um outro filho do Eduardo, que era casado exatamente com essa nora dele, a Ernestina. Inclusive, eu lembro que uma hora perguntei para ela as coisas, Ernestina, será que nenhum dos 3 nunca pintou nada assim, fora dos padrões comportados, né? Disse, olha, o marido dela, né, ele pintava esses estandartes da procissão de passos, coisa assim, né, Corpus Christi, sei lá. Mas nada além disso, quer dizer, ninguém. Normalmente você tem alguma coisa, né, de luz e coisa assim. Pessoal, na verdade, o meu marido, que era o Francisco. O Francisco, ele pintou muito quadrinho para decoração de quartos dos bordéis da região. Então ele fazia os painéis da procissão, mas fazia também os quadros do bordel. Ninguém, sabe, só eu que via os quadros dele. As filhas também tinha 7 filhos, 8 filhos, não sei o quê. As filhas, nenhuma das filhas, os filhos via, só eu que via e encheu os bordéis de quadro dele. Um cara que sempre não tinha pintado, Francisco Dias. Então foi muito interessante porque a gente descobriu essas coisas todas, né? Quando a gente conversou com a Ernestina, a nora, ela contou
todos aqueles buracos que a gente tinha encontrado, ela preencheu tudo aquilo com o testemunho dela, e aí rasgando tudo que isso, escrevendo tudo de novo, né? Contando, no fim acabou sendo tudo, praticamente tudo que está aqui são dados verídicos, só que tão verídicos que nós levamos 2 processos em cima, 3 processos na verdade, por danos morais. O primeiro foi um pedido de liminar para suspender o lançamento do livro. O lançamento começou às 7h30, no MASP, vários quadros enormes do Eduardo Dias. O MASP tem, se não me engano, são 7 quadros do Eduardo Dias no acervo, bonitos, belíssimos. Começou às 7h30, às 8h10 entra o oficial de justiça. Encerrado o ato. Tivemos que parar, lógico, gente na fila, netas, bisnetas na fila, desesperadas, mas eu quero comprar o livro, não pode comprar o livro. Daí entraram 2 processos de indenização por danos morais. A pessoa foi completamente escrachada pelo juiz, de alto a baixo, dizendo que era absurdo aquilo, que nós citávamos o tio dela, que o tio dela fez uma transação com o Eduardo Dias, que, sabe aquele negócio que meio que vou me aproveitar, estás precisando de dinheiro, eu vou te comprar um quadro, eu vou levar 3. Né? Quer dizer, o cara está precisando de dinheiro, precisava mesmo, daí ele se aproveita. E o outro, esse processo morreu, só que essa mesma pessoa foi a Brasília e encontrou um neto de um outro pintor que é citado no livro, que passou aqui em 1919, e trouxe o cara entrou com um processo contra nós, o processo copia e cola, e esse nós perdemos. Nós tivemos que pagar a indenização. Só que eles pediam 3 coisas, né? Pediam desculpas públicas dos 3, né? Dos 2 autores da editora, indenização por danos morais e tirar de circulação o livro. O juiz negou o primeiro pedido, isso não consta no Código Penal, essa pena de pedir perdão público, concordou com a indenização, para ser pagar, só que a suspensão do livro ficou no limbo, ele não chega a se manifestar. Eu não sei se, ao pagar a indenização de danos morais, eu posso continuar cometendo dano moral. Então, eu trouxe, fazendo, a primeira vez que eu trago esse livro a público, depois desse conteúdo, é hoje. Gente, é isso, acho que falei demais. Eu não sei se ficou à disposição, se alguém quiser perguntar alguma coisa.